Olá, mulheres, graça e paz. Pastora Cris, mais um dia compartilhando com vocês a respeito de uma mulher da Bíblia. Projeto Ela Me Ensina. Vamos aprender um pouco mais hoje sobre Tamar. A sua história está em Gênesis 38. A história de Abraão, Isaac, Jacó é muito conhecida por todos nós. José, filho de Jacó, também já ouvimos muito falar sobre ele. Mas um outro filho de Jacó também é conhecido e ele se chama Judá. Após o episódio da venda de José e a mentira que contaram ao seu pai, Judá decide se afastar do convívio da família. Vai morar em um outro lugar. Talvez para não ver o sofrimento de Jacó pela perda do seu amado filho. Judá se afasta também dos ensinamentos do Senhor e toma para si uma mulher cananeia. Dessa relação nasceram-lhe 3 filhos, Onã e Selá. Judá escolheu Tamar para se casar com o filho mais velho. Mas o Senhor, que já tinha planos para a descendência de Judá, reprova a conduta perversa de e o mata. Segundo uma lei que vigorava na época, a lei do levirato, o irmão de deveria casar-se com sua cunhada e lhe dar descendência. Sendo assim, Tamar, talvez até mesmo sem amor, talvez contra sua vontade, mas ela se sujeita a cumprir essa lei. Ela casa-se com Onã. Porém, esse homem também era perverso. Ele sabia que se gerasse nela um filho, não seria considerado dele, mas descendente de o seu irmão. Dessa forma, quando ele tinha relações com Tamar, ele derramava ali o seu sêmen na terra, impedindo dessa forma que ela gerasse. Já pensou como os sentimentos de uma mulher não eram levados em consideração na época? Claro que muitas vezes, nos dias de hoje, isso também acontece. E eu imagino o que Tamar sentia. Fora forçada a casar para dar uma descendência a mas ao invés disso era apenas um objeto na mão de Onã. Ele a possuía, mas não queria que ela gerasse. Deus também não se agradou da atitude desse homem e também o matou. Talvez tenha sido difícil para Tamar, afinal ela não conseguiu engravidar e ficou novamente viúva. Ou quem sabe tenha sido até um alívio para ela, não sabemos. Mas Selá, o filho mais novo de Judá, ainda era muito jovem. Ele não tinha idade para se casar com Tamar. Diante disso, Judá mandou de volta ela para seus pais. A sua desculpa é de que ele era muito jovem, mas o que realmente ele pensava era que ela era culpada pela morte dos seus filhos. Quem sabe a visão de Judá e de sua esposa em relação à nora era de que ela era estéril e amaldiçoada. Sabe o que isso me faz refletir? Quantas vezes culpamos os outros por nossos problemas, sendo que a culpa está em nós? Tamar vai para a casa de seus pais, talvez se sentindo humilhada, quem sabe passou até a pensar que realmente o problema estava nela. E o tempo foi passando. É até estranho para nós imaginar que o futuro marido precisaria se tornar homem para poder se casar. Enfim, aquela era a cultura da época. Selá cresceu e o tempo foi se passando, mas Judá nada de cumprir o que havia prometido. De repente, a sua esposa também veio a falecer. E ele então agora se torna viúvo. Passado o luto, Judá foi ver a tosquia de seu rebanho em um outro local. Tamar soube disso e o que ela almejava era ter um descendente. Ela não estava disposta a viver o resto de sua vida como uma viúva sem filhos.
Ela não havia esquecido da promessa de Judá. Ela não abriria mão de seus direitos. Então teve a ideia de ter um filho diretamente de Judá, ao invés de esperar por Selá. Ela tirou as suas roupas de viúva e se vestiu como uma prostituta cultual. Naquela época era muito comum entre o povo pagão essa prática. As mulheres acreditavam que eram incorporadas pelas deusas da fertilidade e cediam os seus corpos. Elas cobriam o seu rosto com um véu, por isso Judá não a reconheceu. Então, aproximando-se, disse que queria se deitar com ela. Porém, em uma época em que não existia o exame de DNA, Tamar sabia que precisava de algo para provar a identidade de seu filho. Ela perguntou qual seria o pagamento. Judá, talvez ali no ímpeto, né, na solidão, na sua viuvez, ele disse que lhe daria um cabrito quando voltasse de seu rebanho. Mas, com medo de não receber o pagamento, sabendo que Judá não era acostumado a cumprir com sua palavra, ela lhe pede um penhor. Eu abro aqui um parêntese para falar um pouco de Judá. Judá, ali no seu momento de fragilidade e tentação, ele perdeu a sua identidade. Quando ele caiu nos encantos de uma prostituta, porque era isso que ele pensava que Tamar era, ele não temeu em deixar a sua identidade nas mãos de uma mulher que ele nem sabia quem era. Ele entregou a ela como penhor o seu selo, que significava a sua assinatura, a sua marca. Ele entregou também o seu cordão ou lenço, depende da tradução. Se for cordão, era o que segurava o selo. E se for o lenço, era algo muito pessoal. Ele entregou também o seu cajado, que era o símbolo da sua autoridade. E assim, diante da oportunidade de pecar, Judá perdeu a sua identidade. Agora, voltando para Tamar, ela havia pensado em todos os detalhes e se precavido de tudo. Afinal, quando sua barriga começasse a crescer, ela precisaria provar que Judá era o pai do seu filho. Enfim, seu plano deu certo. Quando passou um tempo, Judá soube que ela estava grávida. E qual foi a sua primeira atitude? Ele ouviu o que as pessoas falaram sem nem ao menos dar a chance dela se explicar. Ele a julgou, a condenou sem nem ao menos a ouvir. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida. Já foi julgada e condenada injustamente. Muitos criticam e apontam sem nem ao menos conhecer a sua história. Mas ela tinha as provas. Ela mostrou os pertences de Judá e disse que o dono de tudo aquilo era o pai do seu filho. Ele teve que admitir a sua injustiça. Ele reconheceu o seu erro e afirmou: ela é mais justa que eu. Judá nunca mais teve relações com Tamar. E ela, mesmo de forma perigosa, agiu sabiamente, segundo a lei da época em que vivia. Ela não aceitou perder o seu direito, mas esperou o momento certo para mostrar a todos o seu exame de DNA e se declarar mais justa do que o seu sogro. Que mulher admirável! Ela teve gêmeos, Pérez e Zerá. E mesmo sem saber, ela não permitiu a vitória do diabo na tentativa de cessar a descendência de Judá, linhagem da qual viria o Messias, Jesus Cristo. Ei, mulher, faça como Tamar. Não abra mão daquilo que é seu por direito. Se você recebeu de Deus uma promessa, ou até mesmo um sonho, não desista, não pare. Mesmo que a situação esteja bem difícil, mesmo que as pessoas ou as circunstâncias digam o contrário, que isso é impossível ou não tem mais jeito. Confie no Senhor Jesus Cristo, pois todo o poder dos céus e da terra está em suas mãos.
Peça ao Espírito Santo que te dê a estratégia correta e o mais importante, aplique essa estratégia com fé e ousadia, crendo que no nome de Jesus a vitória já é sua. Aleluia! E é isso que aprendemos com Tamar. Espero que essa história edifique a sua vida e fale profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.